Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do Gene Highlights. Hoje uma inovação na nossa gravação através da web. Vamos nos encontrar com o Dr. Adriano Azim. Adriano é um colega neuroradiologista de Recife, Pernambuco, e temos o privilégio de conversar com ele a respeito de um tema muito importante para a realidade brasileira e para a radiologia médica em particular. Adriano, obrigado por ceder seu tempo e nos encontrar para esse bate-papo. Eu que agradeço, Antônio. Para mim é uma honra estar aqui nessa conversa. Adriano, o nosso tema hoje é Zika vírus, um tema que é muito importante para o Brasil e que você domina como poucos e poderá nos esclarecer vários desses pontos aí para a compreensão de toda a relevância desse assunto. Gostaria que você nos explicasse um pouco o panorama dessa doença que surgiu de maneira abrupta recentemente, teve aí um início devastador, parece que agora está um pouco mais calma, mas você que acompanha isso de dentro, de mais perto, conta para mim, por favor, e esclareça a todos nós. Tá. Nós tivemos um surto onde iniciou-se em 2015. Agosto, setembro de 2015, nós começamos a ver os primeiros casos e eles foram crescendo assim de forma progressiva, alcançaram um pico final de 2015, início de 2016. Em 2017, foram vistos ainda alguns casos, e mesmo agora em 2018. Mas deve-se dizer o seguinte, boa parte dos casos vistos em 2017 foram de crianças nascidas em 2015 e 2016 que só foram diagnosticadas posteriormente. Então, existem ainda casos novos. Eu tive recentemente, onde eu trabalho no IMIP, um caso no final de 2018, que me chamou a atenção como sendo muito sugestivo, e foi confirmado como sendo um caso de Zika, né, de malformação por Zika, da síndrome congênita do Zika. Mas eu diria que o surto, sem dúvida, que acabou, né, o próprio Ministério da Saúde, que tinha determinado um estado de emergência em 2016, revogou já em 2017, então nós claramente estamos fora do surto. Existe um risco de virmos a ter um novo surto. Esse é um problema que nós sempre vamos ter que estar alertas para isso. Em conversas com epidemiologistas e com infectologistas, o que eles dizem é que cada infecção dessa ela tem um ciclo, ela pode se repetir dentro de uns 3 anos, 4 anos, nunca se sabe bem. Talvez nós não tenhamos a mesma condição que tivemos nesse surto de 2015, que era uma população virgem sem exposição prévia ao vírus. Então, nós agora, boa parte da população está, se acredita, imunizada, né, por já ter sido infectada, mas no momento em que nós tivemos novamente uma população não exposta, aumenta o risco de um novo surto. Interessante os esclarecimentos epidemiológicos e até históricos aí desses dados, mas você participou disso muito ativamente durante o período mais efervescente aí desse surto. Como é que foi exatamente o desenrolar das pesquisas que vocês fizeram em Pernambuco com esse tema e particularmente o papel dos colegas médicos radiologistas, você e os demais, dentro dessas pesquisas? Tá. A gente naturalmente foi exposto a isso, né, porque os pediatras e neurologistas começaram a ver realmente um aumento fora da curva do número de crianças com microcefalia e encaminhar essas crianças para exames de imagem. Seja ultrassom, né, foi feito muito ultrassom transfontanela também, tomografia e ressonância. Então, nós estávamos na linha de frente, praticamente, né, da descrição das alterações que eram vistas e para se chegar à conclusão que, de fato, está-se diante de uma nova doença, de uma doença que não tinha sido, vamos dizer, descrita anteriormente, que era uma coisa nova. Não se enquadrava as alterações vistas não se enquadravam no quadro das doenças já conhecidas, como
CMV, e nunca num montante, num volume tão grande como a gente viu, né? Então, alguns radiologistas, vamos dizer, participaram disso diretamente por estarem à frente ou trabalhando em serviços onde haviam grandes maternidades e para onde essas crianças eram encaminhadas. Eu posso falar muito do meu estado, né, que foi um dos que teve um dos maiores percentuais de crianças acometidas. Então, vivi isso diretamente. A doutora Fátima Aragão também acompanhou isso de perto, a doutora Alessandra Breiner também, e doutora Natasha Calheiros. Acho que essas são as pessoas aqui de Recife que eu me recordo, assim, tiveram muito de perto acompanhando esse problema. Eu não poderia deixar de citar uma neurologista também, que está, a doutora Vanessa van der Linden. Essa é uma pessoa que, talvez seja uma das pessoas que mais entende desse assunto, realmente, e entende também de radiologia, porque da parte radiológica, porque ela acompanhou muito esses exames também, tá? E como é que foi essa descrição da síndrome relacionada, congênita relacionada a Zika vírus e as manifestações neurológicas? Vocês publicaram alguns artigos sobre isso. Eu gostaria que você fizesse um apanhado desses artigos para que o nosso público pudesse tomar pé aí desse conjunto de conhecimento que vocês acumularam. Tá. Tem alguns trabalhos assim que descrevem séries de casos que são importantes para se ter uma ideia geral dos achados. Um dos primeiros, talvez um dos primeiros trabalhos, sem dúvida, foi em que eu participei juntamente com o Dr. Huisman e o Dr. Poretti, lá de Baltimore, e, no caso, uma série de casos só de tomografias, 20 e poucos casos. Logo em seguida, a doutora Fátima Aragão teve um outro trabalho, uma série de casos semelhantes, mas aí já com imagens de ressonância, além de tomografia. E tem um outro trabalho também que pegou muitos casos da Paraíba nesse trabalho, que foi um trabalho que saiu na Radiology, em que houve participação de pessoas, de médicos e cientistas da Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro também. Tá? Acho que esses são 3 trabalhos importantes que dão uma visão geral do quadro radiológico da síndrome congênita do Zika, causada pelo Zika. Dentre as alterações, Antônio, assim, isso já está bem descrito e todos os trabalhos com algumas diferenças, mas todos se parecem. Os pacientes têm uma microcefalia, que é bem evidente em alguns casos, muitas vezes com uma deformidade craniana, porque há como que um desabamento dos ossos parietais, então existe uma protuberância na região occipital, isso no crânio. O encéfalo todo ele está hipodesenvolvido ou atrófico, né? Muitas vezes com um manto cerebral muito afilado, uma ventriculomegalia, calcificações, né? E as calcificações têm uma distribuição bem característica, diferente do CMV, como, por exemplo, as calcificações são periventriculares. Nas infecções pelo Zika, elas tendem a ser periféricas, subcorticais, corticais, interface córtico-subcortical. Essa eu diria que é onde elas predominam e onde são mais características da doença. Você pode ver calcificações em núcleos da base, pode ver calcificações em tálamos, tronco, cerebelo, mas o mais típico para mim é essas calcificações periféricas. Uma das coisas que é citadas em alguns dos trabalhos é que, às vezes, é difícil você dizer se a calcificação é periférica ou periventricular, porque o manto cerebral é tão afilado que fica difícil você definir onde é que está a calcificação. Quanto à dilatação ventricular, inicialmente eu não sabia se eu estava diante de hidrocefalia ou se era simplesmente uma dilatação compensatória. Eu não tinha parênquima e os ventrículos eram grandes por conta disso. E eu acho que na grande maioria dos casos é exatamente isso. Mas em um trabalho mais recente, do qual eu participei também, a doutora Vanessa, a doutora Alessandra Breiner, a doutora Natasha, todos nós participamos. Uma série, acho que de 20 e poucos casos, se demonstrou que algumas dessas crianças, de fato, evoluem com hidrocefalia, e têm que ser derivadas, inclusive. Então, em alguns dos casos, a criança tem microcefalia, e a cabeça, o crânio vai crescendo e pode até ficar com um perímetro normal, mas não porque o encéfalo se desenvolveu, e sim por conta da hidrocefalia.
Tá? Essa foi uma das coisas que a gente constatou. Uma outra coisa que chama atenção, muito claramente, é a má formação cortical. E essa também foi uma das dúvidas iniciais que eu tinha. Estava diante de quê? De uma lisencefalia, porque muitas vezes você praticamente não vê nenhuma açucação, em muitos casos. Em outros, há uma simplificação, é muito variável isso. Mas seria tudo uma lisencefalia, poderia chamar de lisencefalia? Acho que na maioria dos casos não, é simplesmente uma simplificação acentuada do padrão de sucação e giração. Mas a espessura do córtex, ele não está espessado como a gente vê na lisencefalia. Há casos de polimicrogiria e de paquigiria, mas, na minha experiência, eles não constituem a maioria, realmente. A maioria seriam casos de simplificação da sucação com um córtex fino, um córtex afilado. Tá? Malformações da fossa posterior também não são todos os casos, mas são bem presentes, com hipoplasia do cerebelo e do tronco cerebral, e em alguns casos extremos, com um padrão bem semelhante ao que a gente vê no Dandy Walker. Essas eu diria que são as principais alterações. Outras que podem ser vistas, alterações de substância branca, que podem ser devidas à gliose ou hipomielinização, mas há uma hipodensidade da substância branca, tá? Que pode ser confluente ou não. Eu acho que são os principais achados, Antônio. Perfeito. Adriano, muito esclarecedor. A experiência que vocês acumularam realmente permite fazer um panorama que nos deixa muito mais a par aí do assunto. Agora, para onde está indo essas coisas? Ou seja, reduziu o número de casos de uma maneira substancial, felizmente, mas muitas dessas crianças continuam vivas. E vocês, obviamente, continuam acompanhando e as pesquisas estão evoluindo. Em que pé as coisas estão hoje nesse assunto? Descrita a síndrome inicial, como é que o conhecimento tem evoluído? Neste momento, vocês estão trabalhando com o quê? Eu não tenho participado direto, Antônio, de nenhum trabalho nesse sentido, mas sei que têm sido feitas algumas pesquisas no sentido de mapear melhor as alterações corticais e de substância branca, inclusive com o uso de DTI, para detalhar melhor a estrutura da substância branca. Tá? Isso é uma das coisas que eu sei que tem sido feita na área de imagem. Essas crianças têm sido acompanhadas e aqui no estado vão ter que ser acompanhadas pelo resto da vida, né? Porque são crianças, a grande maioria delas, com um grande déficit, com paralisia cerebral, de uma série de mais de 100 pacientes, só 3 tiveram condições de caminhar sozinho, de andar só, sem ajuda. Então, com déficit visual, grande parte delas tem. E um dos problemas assim, que os neurologistas têm se queixado, têm acompanhado e têm visto muito, é epilepsia, né? Por conta de todas as alterações que elas têm. Então, é um sintoma e é um quadro que realmente tem sido visto com muita frequência nessas crianças. Ou seja, é um campo de pesquisas bastante complexo e eu acho que a sua participação, além de inovadora, de nós, pela primeira vez, fazermos um vídeo à distância, funcionou muitíssimo bem. Eu tenho que agradecer muito a você por esse bate-papo, essa conversa tão esclarecedora, de muita importância para todos, não apenas para quem vive em São Paulo, que realmente recebe viajantes ou imigrantes de diversas regiões do Brasil, inclusive de Recife, mas em todas as regiões do mundo. As pessoas viajam intensamente e essas neuroinfecções ou infecções emergentes têm importância nas diversas regiões do mundo e muitos desses pacientes acabam imigrando e vão para outras regiões e nós temos a obrigação de conhecer isso. E para nós brasileiros, em particular, uma obrigação ainda maior. Muito obrigado, Adriano, por todo esse bate-papo e esse esclarecimento. Eu que agradeço a oportunidade, Antônio. Estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Certamente, vamos ter novas oportunidades. Agradeço também a todos os colegas que nos acompanham em mais esse episódio. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, façam lá a sua sinalização de alerta com os novos conteúdos a serem carregados. Por favor, deixem lá suas curtidas,
nesse conteúdo ou em outros, e nos envie suas sugestões e as perguntas ao Dr. Adriano, que as responderá com muito prazer, tenho certeza, todas elas. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.